Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou a Tati Fernandes e é sempre um prazer ter você aqui, internauta, com a gente. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto essencial, que é o cuidado com a saúde, principalmente no mês de outubro, né? A gente tem a campanha Outubro Rosa e principalmente a conscientização sobre o câncer de mama. E para abordar esse assunto, que é super importante, temos aqui o prazer de receber o Dr. Marcos Magno Sampaio, a doutora Márcia Vilela Gonçalves e o Dr. Tiago Vidal Brito, todos médicos oncologistas da Oncovida. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estar aqui com a gente, pessoal. Vamos ter aí um bate-papo, né, rico. Obrigado pelo convite. Realmente é um assunto muito interessante. Espero que a gente consiga abordar aí pelo menos uma boa parte das dúvidas das pessoas em geral. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus colegas de todos os dias. Mas eles eu estou sempre vendo, né? Mas é um assunto que nos toca muito, me toca muito, porque ao longo da minha carreira, o que a gente observa é que o câncer de mama, sem dúvida, é uma doença muito impactante para a sociedade, né? É uma doença que é muito prevalente, muito incidente, então é muito importante. Todo Outubro Rosa eu procuro sempre estar falando, né, sobre isso, mas o Outubro Rosa chama atenção. E é sempre importante chamar atenção para um assunto que precisa ser falado, precisa ser abordado, né? Acho que quanto mais a gente fala e mais informa, acho que melhor fica, né? Literalmente precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, exatamente. Tiago? Eu agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante. Espero ajudar, né, a desmistificar talvez algumas coisas que a gente ouve, né, e fica na dúvida. E acho que vai ser bem legal a gente conversar um pouco. E a gente estava falando aqui antes, nos bastidores, sobre como esse mês é um mês que fica mais agitado. Mas ele fica mais agitado porque lembra, eu queria saber sobre se é muito comum o câncer de mama e se nesse período as pessoas se lembram, se recordam e procuram saber mais sobre o assunto. Quanto que é comum, doutor, esse câncer? Tem ficado cada vez mais comum, né? Nos últimos 50 anos, assim, vem mudando o perfil da incidência do câncer de mama no Brasil. Goiás, lá atrás, quando eu comecei na carreira médica, Goiás tinha uma incidência menor, assim, e vem hoje em dia subindo, e nós estamos muito próximos do que tem da incidência, por exemplo, do sul do Brasil, que é onde tem a incidência maior. E hoje a gente sabe que 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver câncer de mama na vida, então é realmente bastante comum. É assustador a gente pensar, até principalmente uma mulher ouvindo isso, né? É um número muito grande. E a gente sempre pensa, ok, eu posso estar suscetível, mas se não for eu, pode ser minha mãe, minha tia, minha amiga. Todo mundo tem uma mulher muito importante na vida, muitas mulheres importantes na vida, né? E quais são os motivos, doutor, desse aumento de número? Tem vários motivos aí que estão levando a isso. Normalmente, o que mais impacta, na verdade, são os hábitos de vida, né? Por isso que, na verdade, vem mudando o perfil de incidência aqui em Goiás, se aproximando do sul, porque a dieta vem mudando, né? A dieta mais industrializada tende a desenvolver mais câncer de mama. Mulheres que fazem menos atividade física tendem a ter mais câncer de mama também. Tem um outro fator que tem a ver com a melhora da qualidade de vida, que as pessoas vivem mais. Então, viver mais também é um fator de risco. Então, nós temos mais câncer, em geral, não só câncer de mama, também porque as pessoas vivem mais. É uma coisa boa que gera um outro desfecho que não é tão bom assim, que é o risco de câncer de mama. E quando a gente fala desses hábitos, a gente sempre escuta falar muito sobre 2 hábitos que influenciam em todas as doenças, né? Que é fumar e a relação com a bebida alcoólica. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? A gente estava até conversando um pouco antes sobre, exatamente, né, que são os estudos difíceis da gente fazer, né? E existe um fator de confundimento muito grande, né? Porque geralmente quem fuma acaba bebendo também. Então a gente acaba analisando, às vezes, até em conjunto esses dois hábitos.
E o que a gente tem visto é que aumenta de forma moderada o risco de desenvolvimento não só de câncer de mama, outros tipos de câncer também, como pulmão, cabeça e pescoço, intestino. E é importante a gente salientar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa faço atividade física, né? O meu peso corporal está dentro do adequado, mas tem uma ingestão muito grande de álcool, o tabagismo está presente e acaba tendo esse aumento desse risco mesmo. Acaba que o câncer de mama, assim como todos os outros cânceres, de uma forma geral, e a gente sempre procura falar um pouco sobre isso, porque as pessoas sempre buscam uma resposta simples para tentar explicar uma doença complexa. Ah, é porque bebeu, ah, é porque fumou, ah, é porque comeu mal. E na realidade, o câncer de mama, assim como os outros, é uma doença multifatorial, né? Então você não consegue explicar um caso de câncer de mama ou o aumento do câncer de mama quando você olha um fator só isolado, né? Então um fator só isolado, ele nunca vai explicar todos os casos. Então você precisa ter essa questão da noção da coisa multifatorial. E pegando o gancho com o que o Thiago falou, é um pouco disso. Então tem a ver um tanto com o estilo de vida moderno, né? Então no estilo de vida moderno as pessoas fazem pouca atividade física, elas comem muita comida industrializada, elas bebem mais ou fumam, né? Elas dormem menos, elas têm uma vida muito mais agitada. Então, são todos fatores que, em certa medida, podem, em se somando, explicar um pouco esse aumento de incidência. E aí, quando a gente vai olhar, outros tumores também aumentam a incidência. E fundamental, o que o Marcos disse também, o envelhecimento populacional. Então, o Brasil, por exemplo, a população, né, do Brasil, quando você melhora a qualidade de vida, saneamento, todas essas questões, as questões de saúde, em que pese a gente vê muitos defeitos, mas melhorou muito a qualidade de oferta de saúde para a população. Vacina, uma série de coisas, né? Saneamento básico. Então, o que acontece? Essas pessoas vão viver mais. E o câncer é uma doença degenerativa, né? Então, é uma doença que tende a aumentar com a idade. Então, você junta uma série de fatores e isso acaba explicando esse aumento de incidência, né? Interessante falar isso, porque às vezes a gente vê uma pessoa, né, com um diagnóstico e alguém comenta, nossa, mas ela era tão saudável, fazia atividade física, né, não bebia, mas é algo que não é só isso ou isso, né? E aí você falou em relação à idade, a idade tem uma influência em relação ao câncer de mama, tanto é que quando a gente fala em prevenção, é sempre reforçado a partir de certa idade. Todo mundo deve pensar, né, em cuidados, mas a partir de certa idade é reforçado. Qual que é a relação, então, com a idade? A questão de reforçar a idade não quer dizer que aconteça só a partir daquela idade. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que se faça exames a partir dos 40 anos, mas principalmente a partir dos 50 anos. Não quer dizer que não haja casos abaixo dos 40 anos. Existem. Nós temos pacientes com 18 anos, nós tivemos pacientes bem jovens mesmo. Mas esses felizmente, são a exceção, né? E exames de rastreamento, como mamografia, não funcionam tão bem para esse grupo de mulheres abaixo dos 40 anos. Por isso que a campanha toda é feita em cima das pacientes acima dos 40 anos. Por quê? Porque a incidência é muito maior nesse grupo, né? A grande maioria dos casos está aí e o exame consegue fazer o diagnóstico mesmo. É importante. E outras situações na vida da mulher têm influência, por exemplo, hormonal mesmo? A mulher é uma bomba de hormônio, né? Gravidez, amamentação, protege a mulher? Protege, mas aí tem uma coisa que é interessante. Tem um aspecto interessante naquilo que a Márcia falou antes. Câncer de mama, câncer em geral, ele é multifatorial, né? Tem estudos feitos, tem lugares que tem registros de câncer bem organizados, e tem uns estudos que são feitos ali nos países nórdicos, Noruega, Dinamarca e tal, avaliando quanto daqueles casos estão explicados por fatores de risco
que a gente já definiu, por exemplo, amamentação, paridade, esse tipo de coisa, né? Ou então história familiar. Mais ou menos metade dos casos só de câncer de mama consegue alguma explicação desse jeito. A outra metade não tem explicação. É aquele tipo de paciente que não tem história na família, fez tudo certo, se alimentava direitinho, fazia ginástica e ainda assim desenvolveu câncer de mama. Tem duas coisas aí. Primeiro, a mensagem aqui. Todo mundo tem que se cuidar. Não é só aquela mulher que tem história ou que tem um fator de risco qualquer que tem que fazer o exame. Não, todas as mulheres têm que se cuidar, né? E a outra coisa, assim, eventualmente vai desenvolver e não é culpa dela, é uma coisa que acontece, né? Infelizmente, são coisas que hoje a gente ainda não tem como determinar naquele paciente específico o que levou aquele desfecho de câncer. E isso também não tem uma utilidade prática, né, senhor? Que é uma pergunta que às vezes acontece no consultório. A mulher chega, a paciente chega assim, ó, por que, doutor? O que eu fiz de errado, né? E eu sempre explico, calma, não fez nada de errado, é uma coisa que acontece na vida, não é uma culpa tua, né? E a outra coisa é que não adianta eu descobrir. Suponha que fosse, por exemplo, uma coisa que fez lá há 10 anos, ou 15, ou 20 anos atrás. Eu não tenho como voltar 20 anos e desfazer o que foi feito. Então, descobrir o que causou lá atrás, do ponto de vista prático para aquela paciente, não faz diferença. Né? No futuro, talvez faça. Hoje, ainda não faz. Você falou um pouquinho sobre histórico familiar e a gente sempre escuta, né, falar sobre isso. É uma questão que em consultas de rotina as pessoas perguntam do histórico familiar. Sabemos agora que pode ser que nem para todo mundo isso pese, mas há situações que são mais preocupantes? Para quantos por cento pesa? Pesa para 10% das pacientes. 10% dos casos são relacionados à hereditariedade. Né? Então, essas pacientes têm que prestar atenção. E hoje existem exames que até estão mais disponíveis, não são baratos, mas são mais disponíveis, que podem determinar alguns genes que podem estar alterados. E isso traz impacto tanto para a paciente, porque tem decisões que têm a ver com tratamento, quanto para os familiares, né? Porque também tem decisões do ponto de vista de prevenção, e hoje é prevenível para esses pacientes. Então, tem decisões do ponto de vista de prevenção que podem ser tomadas a partir desses exames. Essa questão da família é interessante, porque às vezes a gente recebe paciente, porque eu tive uma prima de 2º grau, que eu não vejo há 20 anos, que teve um diagnóstico, né? E também não é bem assim, né? É bom a gente sempre reforçar, né? É uma consanguinidade, geralmente, paciente, familiares de 1º grau, né? Pelo menos um caso, às vezes até 2. Sim. Geralmente é quando chama mais atenção que talvez vale a pena uma avaliação mais a fundo, né? Não é assim, primo, 3º grau, né? É algo mais próximo ali na linhagem familiar, né? Mas eu queria pegar esse gancho aí, que o Marcos falou, que os exames ainda são caros, mas ainda assim bem mais acessíveis do que há alguns anos atrás, e colocar uma informação que eu acho que é muito legal, é muito importante, tem a ver com o Outubro Rosa, que é um projeto aqui do estado de Goiás, né? É um projeto que os profissionais do CORA, que é um instituto para tratamento de câncer de mama dentro do HC, que é capitaneado pelo Dr. Rufo, mas tem uma série de outros médicos importantes também. E o ano passado eles conseguiram um convênio através da Secretaria Municipal de Saúde, estadual, desculpa. A Secretaria Estadual de Saúde conseguiu um convênio com o Laboratório de Genética da UFG. E através desse convênio da Secretaria de Saúde do Estado com o Laboratório de Genética da UFG, estão sendo disponibilizados testes gratuitos, testes genéticos para a população do SUS, por exemplo. Obviamente, existe uma triagem para isso. O projeto começou primeiro, o projeto piloto, em secretarias de saúde do interior e agora tem em Goiânia também. Então, assim, é um projeto muito legal que torna um pouco mais acessível, né? E é uma coisa goiana. Eu achei muito, muito importante quando a Universidade Federal do Estado de Goiás, e uma das funções das universidades federais é dar um certo retorno para a sociedade com relação ao que é investido e produzido ali.
e nesse caso direcionando para as mulheres com essa necessidade ou com essa indicação premente de testes genéticos. Eu achei isso muito interessante e a gente tem que falar sobre isso, porque é uma coisa local e é muito importante, muito bom, né? Realmente, as pessoas não fazem ideia, né? Principalmente. Exato. A gente não costuma ver esse tipo de iniciativa tão de perto, assim, né? Sempre acha que é uma coisa distante, às vezes está acontecendo aqui do nosso lado. Exatamente. E quando a gente fala de câncer, de teste genético, parece tudo tão distante, tão tecnológico, tão inovador, né? Coisa do futuro. Mas a gente lida tanto com mitos também, né? Que é coisas crendices e tudo mais, que também parece ser distante. Quando a gente fala do câncer de mama, tem vários. Tem alimentação que pode prevenir ou pode ajudar no tratamento. Tem uso de desodorante, tem uso de sutiã. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Na maioria das vezes, a gente não tem nenhuma evidência científica de que seja algo relacionado ao aumento da incidência de câncer, né? Algumas coisas são bem estabelecidas, além do que a gente falou no início, né, como o tabagismo, o alcoolismo. Existem alguns dados que sugerem que talvez carne vermelha, alimentos processados, igual foi falado no início, aumentem a incidência do câncer de mama. Por outro lado, também existem alguns dados que sugerem que uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, pobre em gordura, talvez seja um fator de protetores também. E tem mais, a lista é longa de coisas que... Tem um aspecto interessante aí, porque há muitos anos foi publicado um livro, e volta e meia esse assunto surge, e tem um livro que, eu esqueço o nome da jornalista agora, mas o título dele é Câncer de Mama, Tire essa Mágoa do Peito, é o título. E o ponto dela, ela chama atenção, ela tenta estabelecer uma ligação entre mágoa, rancor, tristeza e coisas assim, ao desenvolvimento de câncer de mama. E sim, isso não é verdade. E tem um aspecto importante aí que eu sempre chamo a atenção das pacientes quando me trazem isso, que não é culpa dela. Porque, na verdade, quando tu diz assim, foi alguma coisa que aconteceu e porque ela tem um perfil mais deprimido, ou isso ou aquilo. Tristeza da câncer. Então, mas aí, ela desenvolveu porque ela já era desse jeito mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é culpa dela. E já foram feitos, não é porque eu acho que não é assim, já foram feitos estudos avaliando. E tem um estudo muito interessante, um estudo britânico, que avaliou muitas pacientes e pegou e fez o seguinte, o estudo é interessantíssimo, eles pegaram as pacientes que tinham nódulo de mama, sem saber se era câncer ou não, e fizeram um perfil para ver se elas tinham um traço mais deprimido ou não. E avaliaram isso dessa forma e depois biopsiaram. O estudo mostrou que, na verdade, não fazia a mínima diferença. Se a paciente era mais deprimida ou menos deprimida, não fazia diferença do ponto de vista de desfecho de câncer. Então, isso não é uma coisa que explique, embora de vez em quando o pessoal fale, e tem até um livro falando isso, mas isso não é verdade, né? Assim, e eu acho até bom que não seja verdade, porque é um problema a menos, uma culpa a menos para as mulheres. Bom saber, né? Porque não é todo dia que a gente está feliz. Então, não é isso que vai te levar a algum problema. O que acontece na vida. Eu atendi uma paciente que ela, na verdade, ela não tinha diagnóstico de câncer, né? Ela queria orientação, na verdade. E ela, eu não fumo, eu não bebo, eu pratico atividade física, meu peso está bom, não tem história na família, então não tem um risco. E eu falei assim, então, você tem os dois principais, você é mulher e você está envelhecendo, né? O seu sistema imunológico está envelhecendo com você. Então, mesmo você não tendo nenhum outro fator de risco adicional, você ainda tem que fazer, né, o segmento, o acompanhamento, os exames de rastreamento conforme orientação. A pergunta anterior, você tinha falado a respeito de... Desodorante? Não, antes disso, falou de gestação e amamentação, né? Isso, gestação e amamentação. Isso previne câncer? Previne. A questão é o seguinte, tem um estudo chinês interessante também, avaliando isso. A pergunta é, quantas gestações e quanto tempo de amamentação produzem uma redução no risco? 6 filhos e 6 anos de amamentação. Se alguma mulher resolver usar isso como esse é o dado. Mas né, existem outros benefícios, né? Mas não, especificamente do ponto de vista de prevenção, eu vou, ela vai programar, vai engravidar para evitar câncer de mama.
Bom, é uma alternativa. Eu acho que, mas isso Dr. funcionava Marcos, lá atrás. É tirar de um e colocar o outro, porque reduz o câncer de mama, mas 6 filhos vai gerar outras coisas ali. Vai gerar depressão, ansiedade, nervosismo. É um negócio que pode dar um trabalho. O dado é esse, porque todo mundo fala, mas na verdade, assim, quanto o dado é esse aí? Na verdade, assim, existe muita fala, né? Como você disse, dos mitos, né? É importante a gente desmistificar mesmo, porque isso gera muito impacto emocional negativo nas pacientes, porque elas começam a ficar, além de estar com câncer de mama, começam a se sentir culpadas de uma coisa que não tem a ver, né? E é importante quando a gente fala sobre isso para você dizer assim, não, então, o que você realmente pode fazer para tentar prevenir o câncer de mama? Prevenir 100%, como a gente está falando aqui, não vai ter nada que vai ter esse grau de eficácia na prevenção do câncer de mama. A gente pode ter algumas medidas, e a gente está falando sobre isso aqui, né? Então, a gente está falando o quê? Olha, tenha uma qualidade de vida melhor, né? Se alimente melhor, faça exercício físico, tente manter um peso mais saudável, faça exames regularmente, né? Faça o autoexame. O autoexame com uma certa regularidade, conheça o seu corpo. Acho que todos esses fatores é muito do que o Outubro Rosa significa para mim, por exemplo, de mais importante, né? Eu acho que o de mais importante que tem é a gente estar aqui falando sobre isso. E que você possa dizer, possa conversar, as mulheres possam falar sobre isso. A sociedade, na verdade, não só as mulheres, a sociedade fale sobre isso. Porque quanto mais você fala sobre isso e discute esses pontos, você desmistifica, você estimula as pessoas a terem uma vida um pouco mais saudável, digamos assim, né? E isso vai gerar até uma saúde mental melhor também, né? Então, assim, são vários fatores. É muita coisa que a gente conversa, eu acho que é muito importante para cada mulher e se situando na medida do possível dentro da realidade dela, né? O que ela pode fazer, né? Para poder tentar. Quando a gente fala de prevenção, a gente está vendo que, né, não existe um caminho, mas a gente pode falar de descobrir cedo ali, né? Perceber cedo. Aumentar as chances para o tratamento, de um tratamento eficaz. E a gente fala do autoexame e da mamografia. Qual que é a importância? Quais são os sinais que a pessoa deve se atentar ali? A doutora também falou que a sociedade deve conversar sobre isso, inclusive sobre o autoexame. E aí a gente fala sobre mito e verdade de novo. Homem tem câncer de mama, gente? Tem. Assim, o risco ele é muito menor do que da mulher, né? Mas existe também casos. Normalmente o câncer de mama em homem tem que estar muito atento à questão de história familiar, está muito relacionado à alteração, à predisposição hereditária, nesse caso, Sim. mais do que nas mulheres. Tem uma coisa interessante aqui, hoje a gente estava discutindo isso de manhã, com relação à questão de detecção precoce. Assim, eu já tenho muito tempo de janela aqui trabalhando, então eu trabalho há um bom tempo nessa área. E quando eu comecei a trabalhar, assim, mais de 30 anos atrás, nós tínhamos muitos casos de doença avançada. E era triste ver isso, pacientes com doença, com tumores bem volumosos, com lesões na axila, e a expectativa de... Assim, o tratamento que nós tínhamos na época não era tão eficiente quanto é hoje, e era bastante complicado. De lá para cá, o que a gente vê? Nós vemos muito mais pacientes que fazem os exames de prevenção, principalmente na clínica privada, que a gente vê que as mulheres fazem isso, têm o acesso mais fácil à mamografia. Então, hoje, na clínica privada, é muito raro nós termos casos que a gente chama de estágio 3 de doença, que é aquela doença que está mais avançada na mama ainda, mas mais avançada. Normalmente pega a doença em estágio inicial. Tem importância isso? Tem, claro que tem. Câncer de mama é uma doença curável. E ela é tanto mais curável quanto mais cedo se faz o diagnóstico. Então, os primeiros estágios 1 e 2 têm uma chance de cura muito alta, dependendo do tipo de tumor, uma chance de cura
absurdamente alta, acima de 90%. Então, é o tipo da coisa que é importante, né? Prevenir vale a pena nesse caso. E nesse caso, quais são os sinais? Todo nódulo que a mulher sentir ou o homem sentir ali é câncer? Se descobrir alguma coisa, qual é o caminho que ela deve seguir? O que ela deve fazer? O autoexame é um exame interessante porque, primeiro, ele faz com que a mulher conheça o próprio corpo, né? Eu acho que esse é o principal fundamento dele. E segundo, faz com que a mulher, ao notar alguma alteração, busque um profissional que vai poder avaliar melhor aquele nódulo, né? Nem todo nódulo ele sugere uma malignidade. Algumas coisas chamam a atenção. Um nódulo de crescimento mais rápido, um nódulo mais endurecido, doloroso, mais aderido à mama. Mas o fundamental é fazer os exames de rastreamento, a mamografia, né? A partir da idade recomendada, e notou alguma alteração na mama, buscar a avaliação do profissional para que seja investigado da forma apropriada aquele nódulo, né? Tem câncer de mama que não vai aparecer o nódulo? Tem sim. Não é a forma mais comum de manifestação. A forma mais comum é nódulo mesmo, mas aí tem duas situações que são importantes, né? Quando a gente está falando aqui que vamos ter um diagnóstico precoce, né? Porque o diagnóstico precoce, sem dúvida, ele aumenta a taxa de cura, né? Então, quanto menor o tumor, quanto antes você descobrir e tiver esse diagnóstico, maior a sua chance de cura, né? Antes que ela note, né? Exato. No autoexame, em geral, você já vai pegar um nódulo palpável. Então, ou seja, talvez o ideal seria até pegar ter o diagnóstico antes de ter esse nódulo palpável, em tese, né? Claro, cada caso é um caso, assim, em tese seria isso. Então, mas é muito importante porque ela vai conhecer o próprio corpo, mas os exames de rotina, eles são importantes, né? A mamografia de rotina é importante, porque a mamografia de rotina pode possibilitar um diagnóstico até antes do nódulo palpável. E aí a sua pergunta, todo câncer de mama é na forma de nódulo? A maioria, sim, mas você vai encontrar duas situações. Uma situação, quando é um nódulo, mas ele nem é palpável, então você vai falar, nossa, mas eu não senti nenhum nódulo. Às vezes no próprio exame de imagem, de tão pequenininho que é, tem dificuldade para o diagnóstico, né? Porque tem que fazer com a agulha para fazer um diagnóstico mais preciso. E, mais raramente, pacientes que realmente têm lesões que são mais infiltrativas. E quando ela palpa a própria mama, ela não sente uma nodulação, né? Chama a atenção essa questão do autoexame. O autoexame não substitui mamografia, né? O papel dele é muito mais de conscientização, mas a mamografia anual ela é importante. E quais são os exames, então, no caso, iniciais, que faria tanto para detectar ou se já percebeu alguma coisa, o que o paciente deveria fazer? Para detecção é mamografia e ultrassonografia mamária, é o que se usa normalmente, eventualmente ressonância naqueles casos onde, como a Marcela estava falando antes, é difícil de localizar e tal, a ressonância mamária às vezes te dá uma imagem melhor. Então, para diagnóstico, para ver a lesão é isso, mas é importante daí biopsiar, né? Quem que faz essa biópsia? Normalmente, o mastologista faz ou o radiologista treinado também. Existe um radiologista intervencionista que vai lá e também faz esse tipo de biópsia. Então, é importantíssimo. Assim, tem a suspeita, tem que biopsiar. A maior parte dos nódulos da mama não são câncer. Tem que lembrar disso, né? A maior parte não são. Uma fração pequena mas o único jeito de eu saber com certeza se é ou se não é biopsiando. E o câncer de mama, ele tem que ser tratado de maneira urgente? Tem chance do câncer de mama espalhar pelo corpo? O que tu chama de urgente? Por exemplo, percebi um nódulo ali, essa urgência tem que começar o tratamento imediatamente? Há um período de... assim, a pergunta é quanto tempo, tem duas coisas aí, mas uma delas é quanto tempo leva desde a primeira célula tumoral que apareceu lá até que o tumor se torne clínico. A estimativa são de 10 anos. Uau. Então, isso não é uma coisa que
Então, só daí tu já entendeu que nada é tão urgente assim, né? Existe sempre um tempo para fazer as avaliações direitinho. Então, é importante fazer de uma maneira rápida, mas isso não é uma emergência que tem que ser feita na mesma semana. Às vezes as pacientes vêm, não só para câncer de mama, mas outros tumores também, preocupados querendo fazer o tratamento no dia seguinte. Eu falo, gente, calma, esse tumor já está se desenvolvendo há muito tempo. Parar, fazer um diagnóstico adequado, fazer uma avaliação adequada e um planejamento, melhora a tua chance de cura. É melhor levar 1 a 2 semanas fazendo isso e daí fazer um tratamento adequado do que fazer atropelando e decidir errado. Ah, mas eu posso esperar 6 meses? Não esperaria isso. 1 mês entre planejamento e tal, tá bom. Normalmente 2 semanas é o tempo que a gente leva. Hoje a gente tem muitos exames que são fundamentais, né? Então a gente não gosta de falar de tempo, que está atuando, mas assim, historicamente, né, eu já peguei uma época onde você fazia uma biópsia e tinha lá o diagnóstico, é câncer de mama. Aí você fazia um exame chamado imunistoquímica, que na época tinha 3 itens, para saber algumas características do tumor, né? E tinha algumas coisas no exame que você nem usava. À medida que a oncologia foi desenvolvendo, né, novas drogas, novas abordagens, a gente foi refinando esse nosso diagnóstico. Então hoje, por exemplo, você iniciar um tratamento de câncer de mama com uma biópsia guiada, um anátomo patológico, não é mais aceitável. Você tem que ter essa biópsia, tem que ter uma imunistoquímica para você ver que subtipo que se trata, porque tem tratamentos para cada um desses subtipos que são melhor. Dependendo do subtipo, você vai fazer uma coisa um pouco diferente para um e para outro. Então, hoje, até essa questão do tempo, nem tem como você fazer muito rápido, porque você vai precisar de ter a biópsia. A hora que vem a imunistoquímica. Aí, essa imunistoquímica ele demora umas 2 semanas. Aí, às vezes, dependendo de como vier essa imunistoquímica, você tem que pedir um outro teste para confirmar uma determinada informação, que aí vai, entendeu? Então, assim, mas na verdade o importante é que você tenha, para você fazer um bom planejamento, como o Marcos disse, porque a gente da oncologia, é tudo sobre planejamento, né? Então a gente vê a doença como um todo, enxergando não só uma possível cirurgia, mas qual a melhor sequência? Será que faz quimio primeiro? Será que opera primeiro? Então a gente tem uma preocupação com o planejamento global do tratamento. Não só para câncer de mama, para outros tumores também. Então, às vezes, o oncologista é aquele que o paciente chega lá e ele pede mais um exame. É chato, mas por quê? Mas porque o que acontece? A gente precisa ter uma ideia do que aquilo vai repercutir na sobrevida do paciente. Você fala em câncer de mama, por exemplo, tem já dados, por exemplo, de recidivas em alguns subtipos com 10, 15, 20 anos. Todos nós aqui temos pacientes que recidivaram depois de 10 anos, por exemplo. Então, quer dizer, a gente tem que enxergar essa doença um pouco melhor, né? A gente tem que enxergar para além do diagnóstico e do tratamento imediato. O que vai ser melhor para ela daqui 20 anos ou daqui 10 anos, né? Então, isso tudo a gente faz. E isso, cada vez mais, tem se refinado. Aí vem testes moleculares, aí vem uma série de exames que são muito importantes, talvez não para todas as pacientes, mas para grupos específicos, né? Então, isso é uma coisa que tem, felizmente, melhorado, né? Quer dizer, o tratamento melhora dessa forma. Você tem que conhecer melhor a doença, para tratar melhor a doença, para você ter um resultado melhor, né? E é isso que a gente está vendo hoje, um resultado muito melhor do que há 10, 20 anos atrás, né? Então, isso aí é resultado de conhecimento, né? Então, o conhecimento você tem a partir dessas análises que você faz, né? Então, eu acho que é isso, que o tempo não é o mais importante, e sim fazer bem feito, né? Com certeza. Acho que, assim, não tem uma regra, né? A gente fica procurando, às vezes, muita regra, né? O câncer de mama, ele é um tratamento muito personalizado hoje em dia, né? Sim. Então, você acaba, são muitos detalhes que, às vezes, o paciente fica até perdido, né? Quando a gente explica. O mais importante, acho que o Dr. Marcos falou, é claro que a gente não precisa ter pressa, a gente precisa planejar com cuidado, né? Até para a gente não chegar lá na frente e ver que fez o que não deveria ter feito, né? E depois a gente se arrepender, o paciente não ter o melhor resultado. E a gente, no tempo certo, a gente dá sequência no tratamento, né?
não precisa ter essa pressa. Mas é óbvio que, a gente também já comentou antes, né? O tempo acaba sendo importante porque o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura, né? Principalmente os estágios mais iniciais. Eu trabalhei um tempo no SUS e, infelizmente, é uma realidade que a gente, às vezes, tem visto cada vez menos, graças a Deus. Às vezes o paciente vai fazer uma biópsia, demora, volta em 6 meses, e aí ela já não é mais aquele estágio inicial 1 e 2, igual o Dr. Marcos falou, é um estágio 3. Então a gente também não quer isso, né? Então a gente precisa também organizar nossos serviços, principalmente os serviços públicos, né, para poder atuar melhor. Quando a gente fala a palavra câncer, às vezes não precisa nem completar o DI, né? O câncer, ele já assusta e o paciente já fica, meu Deus, vamos agora ver o que eu posso fazer. Mas eu acho importante a gente destacar que são várias etapas, né? Que existe um planejamento. A doutora Márcia já falou aqui, já e me respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era se tinha a chance de voltar o câncer. Então, há sim, né, essa chance. E aí, quando vocês me trazem a informação desse planejamento, é exatamente esse planejamento que pacientes podem esperar da Oncovida. Sim, nós temos por rotina, o nosso jeito de trabalhar lá, a gente sempre faz tudo compartilhado, né? Então, os pacientes já sabem disso. Quando chega, normalmente a gente não dá uma decisão logo de cara, a gente tem que fazer todas as avaliações no tempo certo. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção do pessoal, e principalmente dos pacientes que estão muito ansiosos, às vezes, por fazer alguma coisa logo assim, o que eu vou fazer? Então, calma, a gente tem que primeiro planejar, né? Porque a gente sempre, em medicina, não só na oncologia, mas na verdade na nossa vida, a gente toma as decisões e faz uma coisa uma vez. Tu nunca desfaz alguma coisa. Tu pode fazer outra coisa e tomar uma decisão diferente, mas tu nunca desfaz. Então, se eu fiz uma cirurgia e o melhor seria ter feito uma quimioterapia antes, eu não tenho como desfazer a cirurgia e fazer a quimioterapia. Já foi uma decisão equivocada. E às vezes, a gente vê isso às vezes acontecendo, né? O paciente fica ansioso e algum colega às vezes também fica ansioso e acaba tomando alguma decisão que no fim das contas acaba se tornando prejudicial para aquela paciente ou para aquele paciente no longo prazo. Então, parar um pouco, ter um pouquinho de tranquilidade, sentar com o paciente, conversar. Depois nós sentamos entre nós temos uma equipe grande de médicos lá, de várias especialidades, a gente conversa entre nós também, em reuniões clínicas a gente faz toda semana, e aí sim, nós vamos fazer esse caminho. Então nós retornamos com o paciente, e aí conversamos com ele novamente. Isso leva muito tempo? Não, na verdade isso leva 1 ou 2 semanas normalmente. Né? Dentro daquela semana ou na semana seguinte a gente normalmente consegue encaminhar tudo. E quais são os especialistas que estão envolvidos num tratamento de câncer, por exemplo, que tem lá na Oncovida, e os tratamentos disponíveis hoje? Câncer de mama tem vários profissionais que trabalham, né? Então, o mastologista, o oncologista clínico, nós somos oncologistas clínicos. O mastologista é o cirurgião que faz esse tipo de abordagem. O cirurgião oncológico também está habilitado a fazer isso, nós também temos lá. Tem um radioterapeuta, faz a parte, que é o radio-oncologista, que se chama hoje radio-oncologista, ele faz a parte de radioterapia. Então, basicamente, sim, é o pessoal que opera, são os cirurgiões, mastologistas, cirurgião oncológico. Nós que fazemos basicamente a parte de planejamento, diagnóstico e tratamentos clínicos. O que é tratamento clínico? Tudo que for com remédio, com medicamento. Então, hormonioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapias biológicas. Hoje em dia, em câncer de mama, tem um monte de tratamentos diferentes, né? E o pessoal de radioterapia que usa radiação para tratar. E existe uma equipe grande também, não médica, né, que participa bastante, enfermeiros, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, que acabam auxiliando, né, durante o processo todo, assim, né, são essenciais. Eu percebo que a Oncovida, ela trabalha muito esse lado humano também do tratamento, né? É essencial você falar, tem psicólogo. Como que é essa vida do paciente durante o tratamento? Como assim? Lá dentro da Oncovida? Lá dentro da Oncovida. No geral, eu sempre converso com os pacientes assim, para tentar manter a vida normal o máximo possível. É o que a gente quer, né? O tratamento é para a pessoa manter a sua vida normal. Então, manter, se possível, trabalhando, fazer atividade física,
tentar manter um dia a dia o mais normal possível, né? Eu sei que não vai ser normal, mas é o que a gente quer, né? Que a pessoa siga o seu dia a dia. Eu acho que dentro da Oncovida, além dessa questão dessa orientação, eu acho que talvez a sua pergunta venha um pouco nesse sentido. A gente tem toda essa equipe, é uma equipe muito treinada para estar ali, para fazer a diferença ali para o paciente, né? Então, desde a secretária, a gente é muito criterioso, como elas vão conversar, a importância que elas têm, até isso tem, que faz os agendamentos, que atende um telefone de um paciente, que ainda vai marcar a primeira consulta ou que já faz tratamento com a gente. Então, a gente procura que isso seja o mais acolhedor possível. A enfermagem tem toda uma orientação, porque assim, o paciente em tratamento, né? Quer dizer, o paciente com diagnóstico de câncer que vai iniciar ou está dentro de um tratamento, ele está no momento crítico da existência dele, muito provavelmente. Dificilmente ele teve algum outro momento tão crítico, né? Até porque muitas vezes essa doença, o câncer, como você mesmo disse, é uma doença ameaçadora da vida, em certa medida, se você for pensar, né? Sim. Então, nesse sentido, é muito importante, além de informações muito claras, uma equipe que possa conversar, que possa discutir detalhes e até mesmo coisas que podem parecer não significativas, mas que fazem muita diferença para o paciente. Uma enfermagem que tem orientação para tratar as pessoas pelo nome, para tentar acolher aquele paciente e aquela família, porque o câncer acaba que é uma doença da família também, porque naquele momento existe uma convergência ali em torno da paciente, né, ou do paciente de forma geral, e isso precisa ser acolhido, né? Essas questões tem que ter muita conversa, tem que ter muita delicadeza, tem que ter muito acolhimento, né? Porque é um momento muito difícil e muitas vezes cada um tem uma reação nesse momento, né? Tem pessoas que vão se deprimir, tem pacientes que vão ficar agitados ou às vezes até agressivos, a gente sabe que tem esse tipo de... Então, assim, a gente procura sempre estar orientando muito os nossos colaboradores, os parceiros, a equipe de assistência, né? Que a equipe de assistência é uma equipe grande, né? Então, a gente tem cirurgião, a gente tem nós médicos oncologistas, a gente tem um médico clínico que fica ali para atender intercorrências quando nós muitas vezes não podemos, né? Porque são intercorrências que não são específicas, mas sei lá, o paciente está com uma febre, está uma gripe, uma dor. Tem a equipe da enfermagem, então tem todo tem as meninas da recepção, então é toda uma equipe que a gente sempre mostra para eles a importância do atendimento, de que eles atendam bem o paciente, a importância da personalização e a importância de ter e de ter também uma lida muito técnica, muito competente, porque o paciente precisa disso também, ele precisa sentir que a enfermeira é preparada, que o médico é preparado, que todo mundo ali está preparado para atender ele, para sanar as dúvidas dele. Então, eu acho que isso aqui é uma característica que eu enxergo. Eu trabalho com o Marcos há muitos anos, né? Na verdade, a gente trabalhou junto desde a minha formação praticamente. Depois de um tempo a gente trabalhou em serviços separados, depois eu fui trabalhar no Oncovida um tempo depois. E eu sempre falo assim, olha, parece que a gente volta para casa, porque lá você realmente encontra um acolhimento. Porque o médico também precisa desse acolhimento, Sim, sabe? Com certeza. De saber que ele está trabalhando num ambiente que ele também é acolhido, quer dizer, que o colega vai ajudar, ou que ele vai conversar sobre os casos, a enfermeira vai trazer uma informação importante, a secretária vai receber um telefonema e vai anotar um recado e vai te passar aquele recado, porque aquilo é importante. Então, isso é uma das coisas que eu enxergo assim como um diferencial, sabe, da Oncovida, porque discutir e falar sobre isso é muito importante. Eu acho que faz toda a diferença. É essencial. E sobre a cura, gente, como que o paciente sabe que está terminando? Como que termina esse tratamento? Como que ele pode saber que está curado? Tem uma boa pergunta, que é uma pergunta também frequente no consultório. Quando termina o tratamento, o paciente pergunta assim, e aí, doutor, eu estou curado ou não? Né? E a resposta
que a gente dá normalmente é assim, o tempo vai dizer, né? Depende muito, como a Márcia estava falando, tem subtipos do câncer de mama, então cada subtipo tem uma chance diferente, tem um comportamento esperado lá, que a gente já imagina o que pode acontecer. Mas não existe hoje nenhum exame no final do tratamento, por exemplo, a mulher fez a cirurgia, não tem nenhuma doença detectável no corpo. Beleza. Tem um exame que faça, que me garanta com certeza que não tem nada? Não tem. Talvez nós tenhamos um dia, tem exames, tem estudos nesse sentido, mas hoje não tem. O melhor marcador ainda é o tempo. E esse tempo é longo, mas assim, alguns tipos de tumor a gente sabe que se passar 2, 3, 5 anos, muito pouco provável que volte. Alguns tumores que são aqueles tumores que andam muito mais lentamente, às vezes pode acontecer isso que a Márcia falou, eles podem voltar lá 15, 20 anos depois. Aí alguém diz assim, poxa vida, mas aí eu vou ficar com essa espada em cima da minha cabeça 20 anos? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, ou é ruim e é bom, né, ao mesmo tempo, porque na verdade esse tipo de tumor é o tumor que a gente consegue controlar melhor do ponto de vista de longo prazo. Então, mesmo que volte em 15 anos, e isso é uma coisa interessante, agora recentemente tive discussão no consultório, volta 15 anos depois, é ruim? Óbvio que não é bom. Mas o tratamento para esse tipo de tumor melhorou de uma forma tão absurda nos últimos 5 anos. Imagina em 15 anos. Que, nossa senhora, assim, o caminho dessa mulher, mesmo tendo infelizmente voltado, é um caminho muito mais tranquilo e ela tem uma expectativa de vida de mais algumas décadas, eventualmente, pela frente. Sim. Então, para a gente finalizar, porque a gente ficaria aqui dias conversando sobre o assunto, mas a gente já está caminhando para o final. Eu queria que vocês dessem um conselho direto para uma paciente que foi diagnosticada. A gente está no mês daí de conscientização. Outubro Rosa é um mês muito importante, mas a gente tem que falar disso o ano inteiro. E eu acho que palavras de acalanto, como você disse aí, tudo bem, você está com a espada em cima da cabeça, mas daqui 15 anos o tratamento vai estar muito evoluído, pode ser que aconteça, pode ser que não. Isso traz um conforto, uma tranquilidade. Então, para quem, infelizmente, né, tenha sido diagnosticado, uma palavra, o que você falaria, Dr. Marcos? Olha, a primeira coisa é isso. Tem algumas coisas aí. Uma delas é calma, né? Vamos com calma, porque as situações normalmente têm alguma solução, né? E o caminho normalmente é planejar adequadamente. Então, não tenha pressa excessiva. Claro que não pode ser muito lento, mas tenha a tranquilidade de planejar com cuidado, né? Conversar direito com o médico, conversar direito com o oncologista, ver exatamente qual é o diagnóstico, qual é a situação e, se for possível, ter várias pessoas, vários médicos, uma equipe maior que possa contribuir nessa decisão, melhor, né? Para tomar uma decisão um pouco mais acertada, assim, vendo isso que a Márcia falou, vendo o longo prazo. Não se preocupar em resolver só o problema aqui. Tem que entender o que vai sobrar depois e enxergar no longo prazo. Mas é uma situação que, perto do que, aquilo que eu estava falando antes, assim, como eu tenho muito tempo de janela, eu já vi as coisas estavam muito piores lá atrás. Hoje em dia, melhorou absurdamente. Está no que nós gostaríamos? Ainda não, ainda tem muito chão para andar, mas que já andou bastante, já andou. Isso é bom, né? E contar com o Covida. Pode contar com a gente tá ali para fazer o melhor possível. A palavra que eu falo para as minhas pacientes, assim, com muita frequência eu falo duas coisas para elas. Eu falo assim, olhe para frente, onde você quer estar, onde você quer chegar, né? Eu brinco assim, brinco entre aspas, não é uma brincadeira, é uma tentativa de incentivar, né? Eu falo, incentivar. Olha, isso aqui é igual andar de bicicleta. Você tem que olhar para frente e pedalar. Agora está num momento que você tem que pedalar. Se você ficar só olhando para baixo, você vai cair. Se você não olhar para frente e não pedalar, também não vai funcionar. Então, olhe aonde você quer chegar e vai pedalando, amiga. Vai pedalando que você vai conseguir. Eu acho que esse é um conselho que eu dou para você, importante. Não está bom agora, mas vai ficar, né? Então, assim,
vamos em frente, a gente está junto, vamos olhar para frente e vamos seguir, sabe? Vamos em frente, vamos ter resiliência nesse momento. Eu acho que a resiliência é uma das chaves para que você encontre essa cura, né? Que você almeja e que é possível, né? Porque é possível. Então, eu falo isso, assim, olha lá onde você quer chegar, não olha aqui nesse estado agora, não. Não fica olhando para trás nem para o chão, olha para onde você quer chegar e vai, eu vou te ajudar e a gente vai junto aí. Eu costumo falar, isso é de lei, sempre falo assim, é normal ter medo. Não tem como não ter medo. É verdade. Mas você vai ter que pegar esse medo e transformar em determinação para seguir em frente, né? E a outra coisa que é a mais importante, que eu sempre falo, é ter confiança nela, na equipe, no que a gente planejou, né? E a gente costuma chegar lá. Confio no projeto. Confio no projeto. Estou muito feliz por ter recebido vocês aqui. Eu vou esperar vocês voltarem para a gente ter outros papos. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro. E é sempre muito importante a gente falar sobre isso, né? Muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. Obrigada. A gente agradece muito. E obrigada a você, internauta. A gente se vê num próximo episódio. Até breve. Tchau, tchau.